E aí, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. Nós vamos começar com a razão. Então, a razão, ela é a comparação entre duas grandezas. E a gente utiliza isso em várias coisas, como, por exemplo, receitas. Vamos para o nosso exemplo. Então, sempre que a gente vai fazer uma massa, como, por exemplo, massa de macarrão, a gente sempre tem essa quantidade aqui, essa razão aqui. Para cada um ovo, você usa 100 gramas de farinha. 2 ovos, 200 gramas. 3 ovos, 300 gramas. Aqui a gente tem uma razão. Por quê? Porque a cada um ovo, nós utilizamos 100 gramas. Se nós utilizarmos 2 ovos, nós vamos precisar de 200 gramas de farinha. Aqui, se nós simplificarmos pelo número 2, nós vamos chegar no mesmo resultado em cima. 200 por 2, 100. Então, isso quer dizer que a gente tem a mesma razão. Sempre que nós pegarmos um ovo, nós vamos utilizar 100 gramas. Aqui da mesma forma. Conforme aumenta a quantidade de ovos, aumenta proporcionalmente a quantidade de farinha que nós precisamos usar. Então, nós falamos que a razão entre essas duas grandezas, ela será sempre de 100 gramas de farinha para cada ovo. Ou seja, um ovo está para 100 gramas de farinha. Então, pessoal, agora nós vamos para o nosso segundo assunto, que é a proporção. Então, proporção é sempre uma igualdade entre duas razões. É quando o produto de duas razões é o mesmo, quando o resultado de duas razões é o mesmo. Por exemplo, quando nós queremos saber se a razão A sobre B é a mesma que C sobre D. A gente quer saber se A está para B, assim como C está para D. Por exemplo, 1 sobre 2 e 30 sobre 60. Será que essas duas frações são proporcionais? Será que essas duas razões são proporcionais? Então, a gente multiplica em x. 1 sobre 2 é igual a 30 sobre 60. Vamos multiplicar em x. 1 vezes 60 é igual a 2 vezes 30. 1 vezes 60, 60. 2 vezes 30, 60. Então, isso significa que há uma proporção, que essas nossas duas razões são proporcionais. Por hoje era isso, pessoal. Razão e proporção é sempre muito importante porque introduz porcentagem, regra de 3 e outros diversos assuntos que nós vamos ver na sequência. Bons estudos!